transformando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, no canal YouTube Pode na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, nas cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunera Consultoria. O nosso bate-papo de hoje é sobre resiliência, competência fundamental para líderes. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com a Natália Marques. Ela é psicóloga, coach, mentor, palestrante e escritora, que inclusive daqui a pouco vamos falar do livro que ela participou. Natália, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa. Eu que agradeço, Cláudio. Agradeço a você, a Rede Alto Tietê, para estarmos batendo esse papo aqui sobre esse tema, né? E no seu programa de Gestão em Foco. Maravilha, maravilha. É um prazer ter você aqui, né? É uma honra. A gente já vinha conversando aí, eu vinha acompanhando os seus trabalhos e eu vi que você tem uma experiência incrível. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, a sua carreira, a sua jornada. Certo.
Eu sou psicóloga de formação, né? Já tenho 43 anos de formada, tá? Só 43 anos, Só né? 43. Eu me formei na segunda turma das Faculdades Metropolitanas Unidas e depois eu fiz uma complementação pedagógica e também fiz uma pós-graduação em recursos humanos, tá? Pela FECAP. E fui caminhando nesse sentido e daí eu me tornei analista de saúde numa grande corporação, que é o antigo Banespa, né? Onde eu desenvolvi a minha carreira corporativa. Além disso, eu fiz a formação em coach, master coach e mentoria com o Marcos Wunderlich, né, no Instituto Olos. E depois eu agreguei a minha jornada de psicóloga, eu agreguei também a teoria cognitiva comportamental, tá? E alguns anos mais recentes eu tenho me especializado no trabalho da resiliência para a psicoterapia e também para a vida corporativa. Olha que bacana, e é um tema muito necessário e importante estar se falando, né? E você agregou aí, além da sua formação como psicóloga, você agregou aí o coach, mentor, né? Então, isso aí, e você tem feito trabalhos incríveis aí. E como você falou do Marcos Wunderlich, é um grande amigo, quero até mandar aqui um abraço aqui para o Marcos Wunderlich, né? Eu também tenho a formação com ele, Instituto Olos, né? E é uma formação incrível. Eu até brinco, Natália, eu já comentei até para ele isso daí, para o Marcos Wunderlich. Para quem não sabe, o Marcos Wunderlich, ele é presidente do Instituto Olos, né? Sim. E eu brinco, eu falo com ele que ele é um dos meus mentores. Muitas coisas eu aprendi com ele, coisas que estava relacionado aos meus valores, né? Embora como a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, dessa importância da nossa jornada, da carreira, da experiência, mas pessoas que vão entrando no nosso caminho vêm para agregar, né? E o Marcos Wunderlich foi uma dessas pessoas aí, como muitos outros, né? Então isso é muito bacana, né, Natália? Sim, e inclusive eu colaborei, participei no livro Planejamento Estratégico para a Vida. É verdade! Que ele foi justamente administrado pelo Marcos, né? O Marcos que ele trabalhou nesse sentido. Eu coloco esse tema aí, que é tão importante, da resiliência, como fazendo parte do planejamento estratégico da vida, tá? E seja ele utilizado na psicoterapia ou seja no coach mesmo. Que bacana, Natália. Então, só para poder reforçar aqui, o nome do livro é Planejamento Estratégico para a Vida. Mestres ensinam como a disciplina e o foco em soluções podem levá-lo ao equilíbrio e ao sucesso na vida pessoal e profissional. Editora Ser Mais e, como você citou, coordenação editorial do Marcos Wunderlich e do Maurício Citar. Né? Então, assim, é um livro fantástico e depois você pode falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Do tópico que você abordou, né? Sim. Tá certo? Colocar aqui. Aí eu abordo justamente como se obter como obter a resiliência, seja através do coaching ou da psicoterapia, né? Então, é algo assim que vale a pena ver e aprofundar. Além disso, eu participei também do 17º Congresso de Estresse em Porto Alegre, né, da ISMA, onde eu apresentei o tema também de como lidar com o estresse através da resiliência. Uau. Essa ferramenta muito importante para nós. Caiu de novo aqui, eu vou deixar aqui, tá? Pessoal, o livro tá caindo aqui, ó. O programa ao vivo é isso aí, né? Eu vou deixar aqui deitadinho aqui. Depois eu dou uma arrumadinha melhor aí. Poxa, fantástico, Natália. E
Tem um comentário aqui da Carol, a nossa Carol aqui, conteúdo incrível. Olha, esse tema realmente é um conteúdo incrível mesmo, é um tema importante, né? Sim. Natália, o nosso tema de hoje, só para comentar aqui novamente, é resiliência, competência fundamental para líderes. Como você conheceu essa teoria de resiliência? Tá. A minha base, enquanto psicóloga, é psicanalítica. E eu, no decorrer do meu trabalho, eu fui percebendo que o paciente ele me trazia informações que eram muito relevantes, mas que, para eu poder ajudá-lo a fazer uma reflexão para encontrar saídas, eu precisava de outros instrumentos. Então, foi quando eu busquei a teoria cognitivo comportamental, tá? E também a formação em resiliência, tá? E eu cheguei até isso através da BRH. Tenho que citar que foi o doutor Jorge Barbosa, né? Professor e também membro da Sobrare, e o João Marcos Varela, que também é um consultor ele é um coach em questões de empresas familiares. Então, eles que me abriram essa porta. E achei maravilhoso. Por quê? Porque é uma ferramenta que a gente pode utilizar. E eu, nesse sentido, eu passei a entender que a resiliência não é um traço de personalidade, mas é um comportamento que pode ser aprendido e pode ser treinado. E existem, assim, os estudos, eles começaram um pouco antes da década de 60, mas eles só ganharam uma perspectiva maior a partir dos anos 80. Tá? E a palavra resiliência, na psicologia, ela só foi utilizada em 1987, por um médico psiquiatra especialista em crianças, no King's College da Inglaterra, e ele trouxe justamente isso. E por que surgiu essa necessidade? Por quê? Porque a gente percebe que existem pessoas que elas passam por situações, limites de muita adversidade, e elas acabam tendo uma projeção muito boa, né? E conseguem ter saúde e desenvolvimento. Então, esses estudos, eles mostram que existem ferramentas que nós podemos desenvolver justamente para quê? Para atingir essa resiliência. E, diferente do que se fala que ser resiliente é ser duro, na verdade, ser resiliente é ter flexibilidade para gerenciar as adversidades. Nossa, você falou um ponto muito importante, que quem não conhece bem aí, acha que resiliência é ser forte, né? Ser duro, né? Como você falou, e não é bem assim. É questão de você ter a questão da flexibilidade, de você pegar ali de uma dificuldade, de um problema, e tirar daquilo como lição, por exemplo, né, Natália? Exatamente. Eu vejo assim, que as minhas transformações no meu trabalho, tá? Porque 43 anos de formado, se eu me mantivesse estacionada nos conceitos que eu tinha, eu não atingiria a necessidade dos meus clientes, tá? Por isso, eu fui, conforme as oportunidades iam surgindo, eu ia abrindo novas portas, novas janelas e indo atrás dessas novas competências para mim também. Poxa, que bacana, Natália. Então você tem isso até como exemplo de vida? Sim. Eu vejo assim que é importante você aproveitar o momento, não para lamentar, mas ressignificar
e entender que caminho que você pode utilizar. Poxa, incrível demais, viu? E, Natália, você me corrige se eu estou certo ou não. É correto dizer que quanto mais a pessoa tiver resiliência, pode me corrigir se eu estou certo ou errado, tá? É correto dizer, então, que quanto mais a pessoa tiver resiliência, mais fácil ela consegue sair de uma situação? Eu estou falando errado? Ou é isso mesmo? Ela consegue, a pessoa, sim, ela consegue administrar melhor, tá? Então, porque, veja, quando nós estamos diante de um problema, nós temos 3 padrões de resposta. Um padrão é você sucumbir ao estresse, tá? Então, você é acometido de um determinado problema e você sucumbe ao estresse, tá? Quando você sucumbe ao estresse, é aquela história, você vai pro canto, chora, ou você passa a ter uma dor de cabeça, sabe? Você pulsiona para o seu corpo, tá? Então, você entra na passividade. O outro comportamento é a intolerância. A intolerância, o que é? Você chuta o pau da barraca, tá? Então, você vai e se coloca como se houvesse uma solução muito radical, tá? E, na verdade, quer dizer, o ideal é ter a excelência, tá? Então, a gente tem, quando é feito o Quest Resiliência, que é um questionário, um assessment da Sobrari, tá? Quando você faz, você identifica aonde você está na excelência ou aonde você está na passividade ou na intolerância. E com isso você pode corrigir, tá? Por quê? Porque existem 8 quesitos que são as crenças determinantes do comportamento resiliente, que foram definidos através de estudos, que vão definir se você está ok do seu nível de resiliência, vamos dizer assim, porque todos nós temos, tá, um nível de resiliência, seja menor ou maior. Certo. Tá? E é diante da diversidade que você vai perceber isso. Maravilha. E assim, Natália, a resiliência é importante no mundo de hoje? Sim. Todos os anos, né, a gente tem o Fórum Econômico Mundial, né, que acontece lá em Davos, que, inclusive, este ano está ocorrendo, né? Está acontecendo agora, né? Está acontecendo. É na Suíça, né? É na Suíça, em Davos. E o ano passado, eles definiram algumas profissões que vão ser muito importantes até os anos 30, tá? E todas elas estão ligadas principalmente à tecnologia. Certo. Tá? Então, são para especialistas, tanto em tecnologia como, inclusive, em áreas ambientais, né? Porque nós precisamos preservar, sim, né? Sim. O meio ambiente. Tem ali a tecnologia, mas precisam se preocupar com o ambiente, com o meio ambiente. Exatamente. Tem que andar junto. Sim. Analistas... Não é pensar só na tecnologia, no avanço da tecnologia ou das profissões, tem que pensar no meio ambiente. Sim. Então, analistas de negócios, analistas de segurança e informação, tá? Porque a gente é só ver a inteligência artificial, quer dizer, ela é para o bem, é para o mal, né? Porque dependendo da forma como ela é usada, então você precisa ter. E eles definiram também algumas competências. E essas competências, elas estão muito alinhadas com as crenças que determinam o comportamento resiliente.
Então, algumas competências, vou até ler aqui. Sim, tá? claro, fica à vontade. Vou ler aqui que fica Porque são mais muitas fácil. competências São mesmo. muitas competências. Então, Fica à vontade. as competências que foram definidas nesse fórum, que são importantes que os profissionais tenham até a década de 2030, é ter pensamento analítico, ou seja, avaliar informações críticas para a tomada de decisões, resiliência, flexibilidade e agilidade, quer dizer, ser adaptável frente às mudanças e os desafios. Sim, sim. Liderança e influência social. Tá? Então, você seja como empreendedor, ou seja, como corporativo, é necessário que você tenha esse network. Sim. Pensamento criativo. Tá? Cada vez mais a gente percebe a necessidade de inovação. Nada será como antes. Verdade, Nada. Natália. Então, assim, a cada situação nova, você precisa ter novas respostas. Sim. Motivação e autoconhecimento, quer dizer, saber das próprias habilidades e estar no processo contínuo de crescimento. Alfabetização tecnológica. Assim, gente, analfabeto digital tem que sair correndo, né? Atrás de alguém para alguma ferramenta que auxilie. Empatia e escuta ativa, tá? Então, cada vez mais você precisa estar plugado e integrado ao meio como um todo. Curiosidade e aprendizado contínuo. Está sempre pesquisando, sempre inovando, sempre indo atrás. É como eu disse, eu tenho toda essa jornada de trabalho, mas eu sempre me mantive na busca de informações para quê? Não só para o desenvolvimento do meu trabalho, mas para o meu próprio desenvolvimento. Exatamente. Né? Gestão de talentos. Identificar os talentos que você tem ao seu redor. Tá? Como que você pode utilizá-los, né? Trazer essas pessoas para o seu convívio, como também ajudá-las a desenvolver isso. E orientação, e uma orientação também para o atendimento, para o serviço de atendimento ao cliente. O foco não é só atender ao cliente, mas superar as expectativas do cliente. Que é importante. Que é importante, porque hoje em dia, e a gente tem, veja, principalmente a gente falou muito antes da entrevista do mercado financeiro, dos bancos, né? E hoje, assim, todos os bancos, mesmo os mais tradicionais, eles estão migrando para digital. Sim. Né? Então, e isso não se faz mais pelo presencial, se faz pelos canais de comunicação. Então, você precisa ter uma equipe que seja, vamos dizer assim, preparada para isso, para atender a necessidade e superar a expectativa do cliente. Né? Então, assim, basicamente é isso. E vamos ver o que ontem, né, tivemos a posse do Trump aí com muitas acontecendo. Muitas né? Vamos coisas. ver como que isso fica aí para esses próximos anos, né? É uma caixinha de surpresa, né? E você vê que interessante, né, Natália? E dessa daí foi citado resiliência, né? Sim, exatamente. E daí foi citada a resiliência porque ela é fundamental, porque você precisa o quê? Ressignificar e administrar as adversidades. Poxa, muito importante, né? E está acontecendo novamente, como você citou aí, novamente está acontecendo esse Fórum Mundial, né? Sim. Lá na Suíça.
E assim, Natália, o papo está bom, mas preciso passar aqui um recadinho, tá certo? Ah, joia. Pessoal, deixam ser nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa, especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região, e que, aliás, está com curso novo de medicina, olha que bacana. E a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Durante o programa, fica passando aqui os QR Codes. Entre e conheça nossos patrocinadores e apoiadores, que graças a eles está levando conhecimento, né? Então a gente precisa estar apoiando aí, entrando, conhecendo aí os patrocinadores, tá certo? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. Você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre resiliência, competência fundamental para líderes. E estamos aqui com a Natália Marques, ela é psicóloga, coach, mentora, palestrante e escritora, que aliás ela apresentou aqui o livro dela e que você até comentou que tem alguns com você, né, Natália? Sim, ainda tenho alguns comigo, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato. Para suas redes sociais, tá até aparecendo aí na TV ali o seu Instagram, tá? E depois, mas no final você reforça de novo o seu LinkedIn também, né? Sim, sim. Então, quem tiver interesse no livro, entra em contato com a Natália, né? Pelas redes sociais. Sim. E consegue. E autografada ainda, né? Ah, eu mando lá com uma mensagem. É isso aí, legal, Natália.
pessoal que está acompanhando a gente aí pode mandar mensagens aí, perguntas, tá certo? Natália, dentro dessa exigência do mercado e diante desse panorama, como ter maior resiliência? Muito, muito importante essa sua pergunta. Veja, dentro desses estudos que foram realizados, foram linkadas 8 crenças que determinam o comportamento resiliente. Que crenças são essas? Na verdade, são ferramentas que nós podemos desenvolver para quê? Para poder lidar com as adversidades. Então, uma das coisas fundamentais, né, quando você se vê diante da adversidade ou diante de um problema, a primeira coisa importante a fazer é entender qual é o seu sentimento em relação àquilo. Para quê? Para que você possa transformar, validar com a realidade e buscar caminhos para isso, tá? Então, uma das coisas uma das competências que é colocada aqui, que é o pensamento analítico, tá? E dentro da resiliência, uma das crenças importantes é a análise de contexto, tá? Por quê? Porque toda vez que você tem um impacto, você pode ter uma resposta emocional ou uma resposta racional, tá? E você só vai ter uma resposta racional, assertiva, se você fizer o quê? Se você fizer uma análise de contexto. Então, uma análise de contexto, você vai reunir todas as informações que você tem e todas as pistas que você tem, para quê? Para definir a estratégia que vai ser utilizada, tá? Então, tem um estudioso, né, que ele é psicólogo, ele faleceu recentemente. Ele foi prêmio Nobel, que ele estudava a psicologia comportamental, que é o Daniel Kahneman. E ele tem um livro que chama Rápido e Devagar, tá? Então, nesse livro, ele coloca uma série de estruturas interessantes, né, do pensamento e do comportamento, e ele fala que, diante dos problemas, a gente tem um caminho 1. O que é o caminho 1? É o caminho conhecido. Então, você quer ir ao cinema, você vai e compra um ingresso e você entra, tá? Só que existem situações em que nem sempre é assim. Por quê? Porque você precisa comprar antes, porque Sim. senão esgota. Exato. Tá? Então é o caminho 2. Então, muita gente precisou se acostumar a entrar na internet e comprar esse ingresso. Então, o que ele fala é que quando a resposta que você tem não dá mais certo, você precisa fazer o quê? Você precisa desenvolver um outro caminho e que muitas vezes é muito difícil. Por quê? Porque o caminho 1, ele está arquivado ali no nosso córtex frontal, ele está lá na nossa memória. Então, toda hora, se você não tiver uma determinação, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, não, mas e aquele outro caminho? Não é mais fácil? Então, para você encontrar esse caminho 2, você vai exigir mais energia de você, tá? E depois que você conseguir esse caminho, aí ele vai, o quê? Consolidar no seu córtex frontal e você vai ter mais de uma opção. Então, lembrando que a resiliência se manifesta diante da adversidade e dos problemas. Então, é necessário que você faça o quê? Essa análise de contexto, tá? Por quê? Porque daí você vai entender se o caminho 1 vai ser suficiente ou se você vai precisar estabelecer um novo caminho. Então, é o pensamento analítico que você vai colocar ali. A outra ferramenta, né, a outra dimensão é a autoconfiança. A autoconfiança é você saber o que você é capaz de fazer e o que você
pode entregar, tá? Então, é você ter esse autoconhecimento. E também o autocontrole. O autocontrole é o quê? É você modular a resposta certa para aquela situação, tá? E adequar. E geralmente você faz isso em cima do quê? Dessa análise de contexto e da autoconfiança, tá? Eu sei do que eu sou capaz. Sim. E eu sei o que eu posso entregar. Então, eu vou dar a resposta. Agora, se você se você entrar no estado de passividade, você não consegue fazer isso. Agora, se você entrar na intolerância também, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque você vai praguejar, você vai falar, não é possível. E aí é fora. E para as lideranças, tem 2 fatores que são muito importantes, que estão alinhados dentro desses determinantes, que é conquistar e manter pessoas e leitura empática. Então, o líder que tem uma equipe com uma sinergia coesa, ele consegue alavancar e sair das dificuldades, consegue ressignificar e sair das dificuldades. E para isso ele precisa o quê? Ele precisa de uma leitura empática, tá? Então, se ele tem uma equipe com 2 profissionais ou com 20 profissionais, é importante que ele entenda o que cada um deles, quais são os seus sentimentos, quais são suas reações, quais são suas ações. Por quê? Porque através disso, ele vai conseguir dar aquele salto de qualidade, tá? Então, ter pessoas ao seu redor é importante, seja na vida pessoal ou na profissional, tá? Então, quantas vezes você está num sufoco danado e daí um tio, um sobrinho, alguém vem e te dá aquele apoio que você precisa, né? E na vida corporativa é a mesma coisa, tá? Você tem elementos ali, cada um tem o seu papel e a sua função, tá? Então, muitas vezes o líder, assim, um dos tipos profissionais que mais dão dor de cabeça são os questionadores, né? E isso daí confronta o líder. Então, se ele entender como ele pode usar esse potencial desse colaborador, vai ser muito mais fácil do que toda reunião entrar em embate, né? A outra coisa é o otimismo para a vida, tá? Outro dia eu vi uma entrevista sua que você falou de trabalho e felicidade, né? Então, veja, a felicidade é uma construção, né? Por quê? Porque você pode tornar o seu dia a dia muito bom ou muito ruim. Depende da sua perspectiva. E o otimismo para a vida, ela se apoia num tripé que é o entusiasmo e o bom humor. Então, se você tem entusiasmo e você tem bom humor, você vai ter criatividade. Sim. Porque as respostas aparecem, tá? Agora, se você não ver, se você não enxergar luz no final do túnel, fica difícil que surja a criatividade. E outra coisa é a leitura corporal, tá? Então, você entender que você precisa de horas de sono, que você precisa de exercícios físicos, que você precisa de uma alimentação adequada. Por quê? Porque o seu organismo, ele vai dando sinais. Sim, sim. Né? Então, se você não favorecer isso, o que vai acontecer? Você vai começar a ter desgaste físico e desgastes emocionais. Quer dizer, você vai pegar uma cardiopatia, vai ter uma síndrome de burnout, tá? Então, é necessário que você faça a leitura do seu organismo. E, assim,
um que eu penso que é um dos mais importantes é saber qual o seu sentido de vida. O que faz você acordar todos os dias e fazer o que você faz, tá? Aonde você quer deixar sua marca, como você quer deixar sua marca, tá? Então, o sentido de vida é aquela questão que você quer se tornar lembrado em vários momentos da sua vida. Aquele chefe que eu tive, aquela colega minha de trabalho, né, que era assim, que era autoastral, que, né? Então, ela sempre socorria quando precisava. Então, essas são ferramentas que nós podemos desenvolver e que podem definir uma maior resiliência, né? Você acredita também que dentro desse contexto todo que você vem falando aí, que está muito fantástico, mas nesse ponto aí, para ter maior resiliência, acho que o autoconhecimento contribui também, né? Sim, o autoconhecimento é fundamental, tá? Que é justamente, ele vai entrar aí na autoconfiança. Certo. Tá? Por quê? Porque se você se conhecer o suficiente, você sabe, né, que você entrega aquilo. Então, é fundamental ter o autoconhecimento, porque o autoconhecimento não é só psicoemocional, ele é físico também, tá? O que o meu organismo consegue fazer. Sim, então é importante desenvolver também o autoconhecimento, né? Porque eu sempre penso o seguinte, quando você se conhece, você identificando aí os seus pontos de melhoria e os seus limites, né? Então, quando você identifica os seus limites, onde você se passar por uma situação ali, você já vai, de repente é assim que eu devo agir. Porque você já teve aquele processo anterior ali, né? Se conheceu. Então, é importante, então, nesse contexto, acrescentar o autoconhecimento, como você já vem falando aí, que é autoconfiança, motivação, né? Sim, exatamente. Isso são práticas, então, ferramentas que assim, faz... são práticas e que entram, inclusive, em outras teorias que são subjacentes. E não, a própria inteligência emocional. Sim. Né? Então, quer dizer, são teorias que elas são, vamos dizer assim, integradas em si, tá? Então, você vai ter a resiliência, assim, o desenvolvimento da resiliência, você vai ter alguns quesitos que você vai trazer de outras teorias. Poxa, muito importante. Eu preciso passar aqui mais um recadinho, Natália. Fica à vontade. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Até dentro desse contexto todo aí, até trazendo um pouco mais aí na questão do corporativo para a liderança, né? Então, dentro desse contexto, como que a teoria pode auxiliar aí a levar os times a atingirem seus objetivos? Você já falou um pouco, mas complementa mais para a gente, fala um pouco mais sobre isso. Sim. Porque é importante ter... Sim. A resiliência no contexto do corporativo, como você vem falando, né? Então, poxa, seria interessante você reforçar mais sobre isso. Assim, dentro daquilo que eu vejo, que eu acredito, tem muito a ver com o gerenciamento. Certo. Então, o líder, ele é importante que ele tenha, né, que tenha essas crenças no seu radar, tá? Mas, mais importante que isso, é o desenvolvimento das suas equipes, tá? Então, como que é esse desenvolvimento das suas equipes? Através do desenvolvimento dos talentos. Então, fazer aquela leitura empática, entender a contribuição de cada um, como que ele pode colaborar,
A outra é feedbacks constantes e positivos e construtivos, tá? Por quê? Porque a equipe precisa disso. Para saber, aquela assim, como que aparece na placa dos carros, veja se... informe se estou dirigindo bem, né? Então, sabe, todo mundo precisa disso, né? Eu tenho até Poxa, verdade, Natália. Todo mundo precisa disso, né? Então, uma vez uma líder falou para mim, falou assim, não, eu mandei a funcionária embora, e ela falou assim, mas por que você me mandou embora assim? Não falou nada. Então, ela tinha falhado no quê? Ela não estava dando feedbacks para essa funcionária. Então, essa colaboradora chegou ali na hora e falou assim, eu pensei que estava tudo certo, mas não estava, né? E a outra questão também é bem-estar. Tá? Bem-estar. Então, o líder ele precisa estar atento ao seu bem-estar e ao bem-estar da equipe. Tá? Que é a tal da felicidade. Né? Então, a gente trabalha melhor quando a gente sabe que tem pessoas que estão interessadas na gente, não só como parte de uma equipe, parte de um processo, mas de uma rede maior e que é feita de seres humanos. Sim, sim. Tá? Eu sempre gosto de reforçar que o papel do líder é importante, mas também eu sempre gosto de reforçar aqui nos meus bate-papos aqui a importância da autorresponsabilidade das pessoas também nesse processo, né, Natália? Sim, sim, sim. E você também propor, como você citou a questão da felicidade, propor um ambiente mais harmonioso, né? Um ambiente que não seja tóxico. Sim, sim. Assim, aonde as coisas fluem, a satisfação do trabalho é muito maior. Né? Tem pesquisas que mostram que em algumas que existem situações em que o funcionário ele não procura só um benefício ou só um valor econômico. Ele quer uma gratificação justa, claro. Sim. Mas o que ele procura é um ambiente bom de trabalho. Sim. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa me traz, fala assim, não, eu estou ganhando muito bem, mas está muito tóxico, eu não estou aguentando, eu vou precisar buscar outra oportunidade, porque esgotou, deu. Né? Se não tiver resiliência aí, não consegue, né, Natália? Exatamente, né? Mas a resiliência... No ambiente desse aí tóxico, pesado, aí que entra muito, tem que entrar muita resiliência. Exatamente, até para ter autoconfiança, para saber que pode ir para um outro lugar, para uma outra função, aonde vai ter um desempenho maior. Então, às vezes, o ambiente é tão tóxico que a sua resiliência fala mais alto, né? Sim. Então, você precisa mudar. Mas, assim, em resumo, a importância do líder é ter esse equilíbrio para gerenciar as adversidades. Sim. Né? Porque ser resiliente, né? O pessoal fala assim, é ser duro. Não é ser duro. Então, é aquela história do bambu que se curva com o vento e volta. Exato. Tá? Ele não volta o mesmo, né? Porque pode ter dado uma trincadinha. Então, toda vez que nós passamos por alguma dificuldade, nós voltamos mais fortes. Sim. Tá? Então, o fato de você ter passado por uma situação adversa e ter retomado o seu caminho é importante nisso, tá? Que você teve um aprendizado. Exato. Né? Então, é aquele caminho 2 que ficou lá arquivado no seu córtex frontal. E a gente sabe que são através dessas adversidades, dessas dificuldades, é onde que as pessoas se desenvolvem. Como você falou, voltam até mais forte, voltam até mais preparadas
aquela situação. Tem alguns comentários aqui, Natália. Caca na web, eu acho que é isso, se eu falei errado, me perdoa. Muito bacana a discussão. E aí continua aqui. Obrigada, Natália. E aqui a Maria Fernanda Antunes. Palestra clara e necessária neste tempo de grandes desafios para os relacionamentos em todos os campos. Obrigado, palestrantes, né? E, poxa, é verdade, né, Natália? Você vê a rede de apoio? Minha irmã falando aí. A sua irmã? Olha, a Maria Fernanda, a sua irmã? Maria Fernanda, um grande abraço aí pra você. Faz aniversário hoje. Parabéns! Faz aniversário hoje! Gratidão aí pela participação. Olha, tá vendo que bacana? É a rede de apoio. Isso. Gratidão. Natália, uma pena, mas o programa está indo para os minutos finais. E foi um prazer ter você aqui no programa. Um conhecimento incrível que daria para ficar aqui o dia inteiro falando, e é um assunto importante e necessário. Sim. Mas nós temos um tempo aqui. Deixe as suas considerações finais. Reforce as suas redes sociais, por favor. Sim. Então, vocês podem me encontrar no LinkedIn, né, Natália Marques. Também no Instagram, Natália Marques, psicóloga. Está aparecendo aí na TV aí, na tela? Exatamente. Exatamente. E também o meu e-mail, também, esse daí já é um pouco mais diferente. É Natália Antunes 12 e numeral @gmail.com. Tá? E no Facebook eu tenho Coach de Vida. Coach de Vida. Coachdevida.na. .na. Exatamente. Esse daí é no Facebook. Tá? Você tem realizado trabalhos aí como psicóloga clínica, né? Sim. Coach, mentorias. Exatamente. Então, atualmente, eu me dedico tanto à clínica, como ao coaching e também à mentoria. Tá? Na maioria das vezes, online. Na maioria das vezes online. Então, qualquer pessoa aí do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, pode ter seu atendimento aí. Eu tenho uma amiga lá em Cabo Verde. Em Cabo Verde? Eu amo. A Sandra A Sandra. Mandei até o link para ela. Espero que ela nos veja. Será que é a mesma Sandra que eu conheço lá em Cabo Verde? Eu não lembro agora o sobrenome dela, mas eu tenho uma amiga lá. Lá de Cabo Verde, lá, e que ela chama Sandra também. É capaz de ser. E assim, eu tenho um carinho imenso pelo pessoal lá da África, lá. São países que eu tenho mais contato, né? Então, quer dizer, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Portugal. Tenho muitos amigos em Portugal. Portugal, eu tenho amigos e tenho parentes. Tem parentes também. em Portugal? Tenho parentes em Portugal. Lisboa, Viseu e também os filhos da minha prima que mora nos Açores. Nos Açores? É. Poxa, eu tenho um desejo enorme de conhecer esses países aí. Aqui, a Maria Fernanda, sua irmã, mandou abraços, né? Novamente, parabéns. A Amanda está aqui, proporcionando conhecimento para a audiência, que está incrível. E a Carol, novamente, a nossa diretora aqui. Ótimo, adorei. E Eduardo Antunes, excelente palestra. Meu sobrinho. É seu sobrinho? Olha aí! A rede de apoio. A família toda aqui acompanhando. Gratidão. Novamente aí, foi um prazer ter você aqui no programa, tá certo? E que você possa voltar mais vezes aqui para poder compartilhar o seu conhecimento, que é incrível. Uma história incrível, tá certo? Novamente, quem tiver interesse aí no livro aí, você comentou que tem algumas obras. Exemplares. Alguns exemplares, né? Que é o Planejamento Estratégico para a Vida, da editora Ser Mais. E, poxa, eu até agradeço aí, né, que é um presente aqui para mim, né, Natália? Olha que presentão, gente. Gratidão, viu, Natália? Eu que agradeço, me sinto honrada pelo seu convite e estou à disposição. Maravilha. Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve
e no Instagram, CláudioLuve16. Pessoal, eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, gente!